mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O poder do Espírito Santo é o próprio Deus. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, o próprio Deus passa a habitar dentro deles. E esse poder, o poder do Espírito Santo, é para algo que está além das conquistas. O poder do Espírito Santo é para que você, por exemplo, permaneça até o fim. O poder do Espírito Santo é para que você, em meio às pedras, exatamente isso, em meio às pedras, você permaneça e ainda venha dar testemunho do Senhor Jesus. Como foi o caso de Estevão, cheio do Espírito Santo. Ele permaneceu sendo apedrejado e ele ainda deu testemunho do Senhor Jesus. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela não apenas conhece a palavra, porque não é difícil conhecer a palavra, não é difícil conhecer a letra. O diabo conhece a palavra. O diabo conhece a palavra mais do que qualquer um de nós aqui. Então o diabo conhece, e muitos conhecem a palavra, muitos conhecem a letra, mas quem tem o Espírito Santo, tem dentro de si o próprio autor da palavra. Então, na hora das dificuldades, o próprio autor da palavra, estando dentro de você, ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Ele estando dentro de você, ele vai falar para você: não temas, porque eu estou contigo. Na hora das lutas, na hora das provações, na hora dos desafios, das tentações, ele vai falar: ser fiel até a morte. Seja fiel, e eu te darei a coroa da vida. Quando você tiver aquele pensamento diabólico, de olhar para trás, de desistir, ele estando dentro de você, ele vai dizer: quem perseverar até o fim, será salvo. Persevere. Persevere. Então, esse poder do Espírito Santo é o próprio Deus dentro da pessoa. Uma coisa é tê-lo do nosso lado, mas isso não é suficiente. Tê-lo do nosso lado é muito bom, mas isso não é o suficiente. Porque no caso dos discípulos, o Senhor Jesus estava com eles na barca, ou no barco. O Senhor Jesus estava com eles no barco, dentro do mesmo barco, ocupando o mesmo espaço físico. Estavam juntos, mas a tempestade se levantou, o vento que era favorável se tornou contrário e eles ficaram desesperados. Mas o Senhor Jesus não estava ali? Estava, mas estava do lado, estava perto. Outra coisa totalmente diferente é tê-lo do lado de dentro. Então são aqueles que têm o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que é o próprio Deus,
na vida da pessoa, são eles que conseguem permanecer. Vão enfrentar lutas, vão enfrentar dificuldades, vão passar por desertos, serão provados, mas vão permanecer, porque dentro deles habita o próprio Deus, dentro deles habita o autor da palavra. Então, ele vai estar presente na vida dessa pessoa às 24 horas do dia. Você chega na igreja desanimado, você chega na igreja para baixo, e um pastor, um obreiro, alguém é usado pelo Espírito Santo, te dá uma palavra, e você consegue se levantar, mas você não tem um pastor 24 horas do dia do seu lado, ou um obreiro ou uma obreira para te fortalecer. Você não tem. Mas quem tem o Espírito Santo tem o próprio Deus dentro de si. Então, essa pessoa vai enfrentar os seus desafios, vai enfrentar as suas lutas, mas ela vai permanecer, e vai permanecer até o fim. Então pense nisso. Por outro lado, imagine como é a pessoa que não tem. Ela não vai permanecer. Ela não vai conseguir permanecer até o fim. Ela pode receber um milagre econômico, mas quantos que receberam um milagre econômico e agora estão perdidos? Ela pode receber um milagre familiar, sentimental. Ela pode receber uma cura que era impossível para os médicos, impossível para a medicina, mas não vai ser a cura, ou milagre familiar, ou milagre sentimental, que fará com que ela permaneça até o fim. E como prova disso, você conhece pessoas que foram curadas, pessoas que conseguiram prosperar, pessoas que foram abençoadas na vida sentimental e familiar, mas que agora estão perdidas. Em um determinado momento da vida, uma tempestade se levantou, as pedras foram atiradas, e essa pessoa, por não ter o Espírito Santo, ela não conseguiu permanecer. Então, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem esse poder, não consegue permanecer. E o que é que Deus espera de cada um de nós? Porque com certeza você já teve oportunidades aonde você apresentou diante dele o que você espera dele. Com certeza todos nós. E podemos dizer que diariamente apresentamos o que esperamos dele. Mas você já perguntou o que ele espera de você? Você já se preocupou em saber o que Deus espera de você? Você já parou para pensar que você tem apresentado diante dele muitas necessidades, mas você já procurou saber qual a necessidade dele? E a necessidade dele fica clara na continuação do versículo, porque ele começa dizendo: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Então, o que Ele espera de nós? Ele espera que sejamos testemunhas. O Espírito Santo é derramado para isso. Por que motivo? Por qual a razão que o Espírito Santo seria derramado na vida de uma pessoa que ela não deseja testemunhar? Pense, por favor. Você é uma pessoa inteligente. Pense. Por qual motivo, por mais nobre que pareça, que Deus derramaria do seu espírito para uma pessoa que não passa na sua cabeça a ideia, não há o desejo, a intenção de testemunhá-lo, ou seja, de salvar, de ganhar almas, de ajudar os que estão perdidos, os que sofrem, e podemos até dizer, de divulgar a fé, de divulgar a palavra. E muitas pessoas se encontram nessa situação, não estão conseguindo permanecer até o fim, não estão conseguindo, literalmente estão a trancos e barrancos. É aquela pessoa que um dia acorda bem, no outro dia acorda mal, no outro dia acorda mal de novo. É inconstante. Ela está quase abandonando tudo, quase olhando para trás, quase abrindo mão da fé. Ela não está conseguindo permanecer, por não ter o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Mas por que ela não tem? Porque a preocupação que há nela é uma preocupação egoísta. Existe um egoísmo espiritual. Um egoísmo espiritual. Ela até ajuda quem tem fome com um prato de comida. Ela até ajuda quem tem frio com um casaco. Ela até ajuda, mas ela não tem apresentado ou levado a verdadeira ajuda para aqueles que sofrem. Ela não tem divulgado a palavra e nem pensa em divulgar. Ela não tem divulgado a fé e nem pensa em divulgar. Ela não tem o desejo de dar. É aí que nós queremos chegar. Ela não tem o desejo de dar. A preocupação dela é receber. Talvez você diga assim, mas bispo, eu tenho um caminhão de problemas, eu tenho um caminhão de dificuldades, e com o passar do tempo, os problemas estão aumentando. Então é necessário, de uma maneira inteligente, fazer uma troca de prioridade, de preocupação. Ao invés de se preocupar com a própria vida, em solucionar os próprios problemas, se preocupar com aqueles que não conhecem a verdade, dar para eles o que você tem recebido, que é a palavra. Então, o Espírito Santo, conforme diz esse versículo, é derramado para quê? Para que sejamos, não ouvi, testemunhas. O Espírito Santo é derramado na vida de quem deseja dar. O Espírito Santo é derramado na vida daqueles que se preocupam com os que estão perdidos. O Espírito Santo é derramado na vida daqueles que querem ganhar almas. O Espírito Santo é derramado na vida daquele que não vive de acordo com o mundo físico, mas sim de acordo com o mundo espiritual, o mundo da fé. Inclusive, todos nós somos moradores aqui em Uberlândia.
Mas em que mundo você tem vivido? Você vive nesse mundo físico ou no mundo espiritual? Porque no mundo físico, a pessoa, ela quer receber para dar, quando ela dá. Quando ela dá, no mundo físico. No mundo espiritual não é assim. No mundo da fé não é assim. É dando que se recebe. Você dá e você recebe. Talvez você seja uma pessoa limitada no dar. Preste atenção. Talvez você seja uma pessoa limitada no dar em relação aos exemplos que eu citei. Você é limitado em dar um prato de comida. Você é limitado em dar um casaco para quem tem frio. Você é limitado em dar as suas ofertas que serão usadas para ganhar almas. Então, você é limitado em dar essas coisas, porém, você não é limitado em dar no sentido de se preocupar com quem sofre. Ninguém é limitado em dar no sentido de desejar ganhar almas. Ou será que tem alguém que possa dizer, não, eu não posso me preocupar com quem sofre. Não, eu não posso me preocupar em ganhar almas. Eu não posso desejar ganhar almas. Todos nós podemos. Todos nós podemos. Se não ficou claro, vou tentar explicar de novo. Talvez para dar outras coisas, você seja uma pessoa limitada. Você tem os seus limites, mas para dar no aspecto de ganhar almas, todos nós podemos. Mas o problema é o egoísmo. É aquela pessoa que está preocupada apenas com ela. E quanto mais ela se preocupa apenas com a própria vida, pior fica. Vamos ver o exemplo, mas não o exemplo de Paulo, de Pedro, de João, de Lucas, não. Vamos ver o exemplo do próprio Deus. O próprio Deus amou o mundo de tal maneira que o que foi que ele fez? Eu não ouvi, pessoal. Ele deu o seu único filho. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E hoje, quantos filhos que ele tem? Imagine aqueles que viveram, morreram fisicamente, mas já estão com ele. Filhos. Imagine os filhos que ele tem hoje e os filhos que ainda ele vai ter amanhã. Ele deu. E quem dá, recebe. Se essa lei, ela serviu, ela funcionou para com o próprio Deus, ela vai funcionar com você também. Mas é necessário que haja essa consciência. Qual a consciência? Eu preciso do Espírito Santo. É verdade, eu tendo o Espírito Santo, eu vou ter o poder. Eu tendo o Espírito Santo, o próprio Deus vai estar dentro de mim. O que será impossível para mim? Nada, absolutamente nada. Mas, sobretudo, eu vou ter o poder para permanecer. Sobretudo, eu vou ter o poder para permanecer. É Ele que vai estar dentro de mim. Na hora dos meus apertos, na hora das minhas lágrimas, na hora das minhas dificuldades, é Ele que vai me dizer, eu estou contigo, não temas. Quando o diabo vier com a ideia, desanima, desiste, olha para trás, é Ele que vai dizer, quem perseverar até o fim será salvo, ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Então quem tem o Espírito Santo, permanece.
só não vai permanecer se não quiser, mas quem tem o Espírito Santo permanece. Porém, ele é derramado para que sejamos testemunhas. Então, há uma necessidade que você queira testemunhá-lo. Há uma necessidade que você queira apresentá-lo para os perdidos. Há uma necessidade que você queira ganhar almas. Há uma necessidade que você queira ajudar quem sofre, que você queira proclamar, divulgar a palavra, a fé para aqueles que estão perdidos. Aí Deus, vendo que ninguém vê a sua intenção, sabendo que ninguém sabe o que você quer, Ele vai derramar do seu Espírito, e você será uma testemunha viva do Senhor Jesus.